Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje aqui fazer a continuidade daquela nossa sequência e hoje eu vou criar as requisições para a API lá de Super Heroes e nós vamos fazer algum tratamento nas respostas dela no local certo, falando de arquitetura aqui, tá? Então vamos lá dar uma olhada no nosso código, né? Só para vocês lembrarem, a gente criou um controller, né? A gente criou uma pasta main, na verdade, onde tem os controllers, módulos e serviços. Então a gente tem o controle de Heroes aqui, o módulo do Heroes que importa o controller e os serviços, e ele vai importar aqui algumas coisas no futuro que a gente vai utilizar, por exemplo, o banco de dados. Então a conexão com o banco de dados, na verdade não, as tabelas que vão ser utilizadas pelo módulo de Heroes vão ser importadas aqui, e o serviço que faz de fato a conexão com os resolvers e os serviços internos aqui do módulo de Heroes, certo? Então nós vamos conversar aqui pelo serviço mesmo, tá? O index a gente sempre deixa para fazer os imports corretamente aqui, então eu vou criar um arquivo, perdão, eu vou criar aqui um arquivo novo, tá? Que eu vou chamar de heroes internal services.ts, certo? Esse internal services aqui, a gente vai, na verdade, a gente vai criar aqui um injectable e a gente vai exportar uma classe heroes internal service, tá? Muito bem. O que esse cara aqui vai ter de constructor? Bom, como a gente vai fazer uma requisição de API, nós temos algumas opções pelo Nest, tá? O Nest ele tem um módulo interno que é o HTTP, desculpa, bati no microfone aí, que é o HTTP module, tá? Mas eu, para uma coisa mais simples assim, eu até prefiro usar diretamente o Axios, tá? Então eu vou dar um yardd Axios, ele vai adicionar a dependência para mim aqui, maravilha. E eu vou importar o Axios aqui. Opa. Por isso que eu falo para prestar sempre atenção no Copilot, porque ele às vezes dá umas pegadinhas em nós, tá? Por enquanto a gente não tem nada no constructor, mas a gente vai ter algumas coisas aqui, tá? Primeiramente eu vou colocar um arquivo de environment aqui. Deixa eu só conferir se meu git ignore já ignora o env, ele ignora o env. Então eu vou colocar um arquivo de environment aqui primeiro, e eu vou colocar aqui heroes API URL, e eu vou colocar aqui, por que ele não colocou meu S? Eu vou colocar heroes API URL, e essa URL não precisa ir assim, tá? Eu gosto sempre de colocar a sintaxe mais simples, e a URL desse serviço é aquela kebab.github, blá blá blá, certo? Então eu já vou copiar e colar ela aqui pra gente. Eu vou capturar essa URL do environment, ok? Então agora que eu tenho essa URL lá, vocês vão se lembrar que nós temos aqui a possibilidade que eu comentei da gente utilizar o config module do Nest, certo? E qual que é a forma da gente utilizar o config module? O config module, deixa eu limpar o mouse, tem uma coisa raspando aqui embaixo. O config module, a gente importa ele para utilizar variáveis de ambiente de maneira dinâmica, tá? Então eu vou criar aqui no source, eu vou criar uma pasta shared, e eu sempre vou criar o arquivo index. Opa, criei com um pontinho aqui acidentalmente. Vamos tirar o pontinho, maravilha. E eu vou criar aqui uma pasta chamada settings, certo? Pode ser config também. Eu vou criar o index.ts e eu vou criar os settings.ts. Por que é que eu não coloco tudo dentro do index? Eu vou utilizar todas as configurações aqui, porque eu posso ter configurações específicas que eu não quero expor diretamente ali, tá? Então eu
eu prefiro utilizar o módulo dessa forma, assim, modular os imports dessa maneira aqui, certo? Bom, dito isso, o que acontece aqui na sequência é que a gente precisa... Deixa eu só pegar aqui a referência desse cara. Então, o que acontece aqui na sequência é que a gente precisa criar as nossas variáveis aqui que eu quero expor para os meus outros módulos, né? Então, eu vou exportar aqui uma função, certo? Que ela me retorna valores, certo? Então, eu tenho aqui uma funçãozinha simples e eu vou exportar aqui heroes API URL e eu vou dizer que ela vem do process.env. Agora eu já não lembro mais o que eu coloquei aqui. Heroes API URL. Eu fui inteligente, coloquei o nome correto. Heroes API URL, certo? Então, por enquanto é isso que a gente tem de environment. E aí, na sequência, o que a gente precisa fazer aqui é trazer o módulo de configuração para dentro do nosso módulo de Heroes. Então, nós vamos lá no módulo de Heroes. E a gente precisa fazer com que o módulo de Heroes utilize essa configuração. Porém, como a gente está utilizando aqui uma cadeia de submódulo, na verdade, a melhor forma da gente fazer isso é importar no módulo raiz, que é o app module, tá? Então a gente vai utilizar do Nest o próprio config module, que ele vem do Nest config. Então a gente precisa adicionar aqui o add nest.js/config. Muito bem, certo? E aí nós vamos importar este módulo dentro do nosso módulo core aqui, certo? Então eu vou colocar a partir do Nest veja aqui, ele já me deu a opção certinha e eu vou importá-lo. Veja que ele tem essa opção for root. O que quer dizer isso daqui? Que ele vai aplicar o mesmo config módulo para todas os submódulos que estiverem dependendo dele. Então, na hora que o Nest.js estiver buildando o nosso aplicativo, ele vai pegar o config module, ele vai estender para todos os demais módulos que estão embaixo desse app module aqui, certo? E aí, o que é importante a gente visualizar aqui é justamente ter a visão do que a gente precisa carregar dentro desse config module, tá? Porque a gente precisa contar para ele o que ele precisa carregar, certo? E aí o que a gente tem? A gente tem nosso arquivo de configuração. Então a gente vai falar assim, import aqui. Na verdade, a gente precisa exportar ele primeiro aqui, né? Porque eu não exportei ele aqui da pasta shared. Então eu vou exportar from.barra-settings, certo? E aqui fora eu faria a mesma coisa. Settings. E, além disso, lembrando que eu estou aqui dentro do source, eu vou vir aqui no app module e vou importar from.barra-shared. Eu esqueci aqui. Eu vou dizer settings from.barra-shared. Ele tá aqui que eu chamei lá. Deixa eu só ver aqui que eu não tô lembrando o que eu coloquei. Vai dar certo. Settings. Muito bem, deixa eu ver aqui se esqueci alguma coisa. Não esqueci. Tá. Eu acho que é o que ele precisa quando eu tô especificando aqui. Shared settings /setting. Isso. Deixa eu especificar o arquivo. E aqui eu vou falar pra ele carregar o meu arquivo de settings. Então eu vou lá no meu módulo do Heroes e vou importar aqui
config service, ele já me deu a opção aqui, certo? E aqui, ó, eu vou utilizar o config service aqui. Dentro do meu módulo. Com isso, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no Heroes Internal Service e posso chamar aqui o meu config service também. E coloco no constructor. Ele já me deu aqui a opçãozinha, é ótimo, era o que eu precisava mesmo. Tá? E aí, a partir daí, eu posso criar aqui uma variável private heroes API URL. E aí eu posso chamar o config service service.get. O config service ele pode passar o tipo, tá? Então eu posso passar aqui que é uma string e posso chamar o heroes API URL. E ele vai me carregar essa variável, tá? É pra gente testar para não ir muito longe e ver se não deu certo, a gente dá um yar start dev e a gente vê se ele vai compilar corretamente, senão a gente já corrige o que ele reclamar. Não, ele não reclamou de nada, então a gente pode dar continuidade aqui, depois a gente roda para ver o que aconteceu. Vou criar um método público, async get all heroes, tá? Esse get all heroes não leva nenhum parâmetro e ele é uma promise. Como a gente não tem um type ainda, eu vou colocar n e eu vou construir aqui a requisição, certo? O que é interessante aqui a gente pensar? Pô, a gente quer construir um serviço ajustadinho, certo? Então a gente precisa definir alguns tipos aqui dentro, né? Para que esse serviço retorne uma imagem bonita, né? Uma definição interessante. Para a gente não estender muito, porque o tipo do hero ele é bem complexo, né? Ele envolve aparência, biografia, ocupação, conexões e imagens. Então ele tem e poderes. Então são 6 diferentes categorias. Eu vou criar aqui essas categorias. Então, por exemplo, eu venho aqui, chamo de Occupation. Vou deixar tudo minúsculo, praticamente. Vamos começar pelo Power Stats primeiro. PowerStats.type.ts, certo? Eu vou aqui, Sport, Interface, Power Stats. E essa interface, ela tem o tipo do Power Stats de um hero. Eu vou pegar aqui um exemplo de resposta e vou deixar aqui embaixo. Tá? Vou deixar aqui embaixo pra gente ter uma referência. Então, ó, o Power Stats ele retorna um tipo que é inteligência, e esse tipo é um número, certo? Ele retorna a força é um número, speed é um número também, durabilidade é um número também, força, potência é um número também, e combate é um número também. Veja que maravilha que o Copilot já deu essa colher de chá pra gente, vai ser um pouco mais fácil do que eu achei. Ótimo. A gente tem o tipo que é aparência, certo? Então, appearance. Um type.ts, certo? Então eu vou fazer da mesma forma aqui e vou torcer pra ele nos ajudar, certo? Esse aqui é um pouco mais complexo porque tem um subtipo, vocês vão entender, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o gênero, a raça, a altura é um subtipo, né? Que é uma array de 2 posições aqui, tá? A primeira é em polegadas e a segunda é em centímetros. O peso é a mesma coisa, em libras e em quilos. E aí depois eu tenho cor do olho e cor do cabelo. Então vamos ver, a gente vai ter primeiro, vou criar o Sport Interface. Height, tá? E aí ela é do tipo... Na verdade não, perdão, não é porque é um array aqui, então não tem importância. É uma lista, Export Interface. Esse daqui nós estamos falando do appearance. Ótimo. O primeiro item dessa interface é o gender, que é uma string. Aí a gente tem o race, que é uma string também. O height é uma lista de string, tá? Veja que eu coloquei que é uma lista ali. A gente tem o weight, tá? Weight. Que também é uma lista de strings, tá? E a gente tem o eye color, que é uma string. Desculpa, não precisa colocar isso daqui, tá, pessoal? Coloquei, não sei porquê. A gente tem o eye color, que é uma string, e o hair color, que é uma string também. Fechado? Vou apagar esse carinha aqui. A próxima seria a biografia. Eu vou copiar já aqui a biografia. Biography.type.ts. Mais uma vez eu vou criar aqui esse tooltip aqui pra gente ver. E eu vou exportar a interface. Biography.
Então eu vou ter o full name, certo? Full name é uma string. Alter eggs, alter egos, também é uma string. Eu tenho aliases, é uma lista de strings, certo? Eu tenho place of birth, é uma string. First appearance, é uma string. Publisher, string. E alignment, é uma string, certo? Acabando os tipos, eu repito, isso aqui é importantíssimo definir pra gente ter controle do retorno da nossa API, tá? Nós temos também connections.type.ts. Eu vou exportar a interface connections, tá? Porque eu não vou colar aqui porque ela é mais simples e a gente já tem aqui essa possibilidade, certo? Muito bem, por fim, o último é work, que eu também não preciso copiar porque é simples. Type.ts, e a gente vai ter uma interface chamada work, que ela tem nada mais, nada menos do que occupation e base, ok? Ajeitando nas costas e continuamos. Muito bem, aí o que acontece? O hero é uma junção de todos esses, com um dadozinho a mais. Então hero.type.ts é export type hero, e eu vou deixar assim por enquanto. Ele tem o ID, que é um número, o nome é uma string e o slug é uma string também. Eu não quero tipo, gente, é uma interface. Interface, tá? Uma interface. Muito bem. O hero, ele vai ter todos os tipos que a gente criou anteriormente. Então primeiro eu vou exportar todos os tipos aqui. Export all from appearance, biography, connections, word, e falta power stats, all from power stats. Por que biography? Biography é com... que eu errei aqui. E aí, muito bem. Aqui no hero eu vou importar as demais interfaces que a gente já criou, tá? Então eu vou importar power stats, appearance, biography, connections, work e... tem mais algum? Não. E aí, aqui o que a gente vai falar aqui, o hero ele tem o power stats, é do tipo power stats, biography é do tipo biography, appearance é do tipo appearance e work é do tipo work, connections é do tipo connections, certo? Então eu vou dar uma conferida, power stats, appearance, biography, work, connections, e a gente tem um tipo que me passou aqui, que é o images.type.ts, tá? Que é o export interface images. Ele vai ter o XS, que é o extra small, small, medium, large e ele tem só isso, só, ótimo. Que são URLs aqui que fazem referência, tá? As imagens que a gente pode obter. E a gente vai exportar esse carinha e nós vamos importar aqui e colocar pra dentro do hero. Muito bem, agora nós temos um tipo do hero e nós vamos também exportar o tipo hero. Maravilha. Aqui eu vou exportar tudo do typedefs, tá? E aqui também eu vou exportar tudo da V1, assim como aqui eu vou exportar tudo da API. Muito bem, agora que nós fizemos essa parte chata, nós vamos voltar pra cá e nós vamos importar o hero, from, API, certo? Lá ele sabe o que é. E aqui a gente sabe que a resposta dessa chamada vai ser uma lista de hero, certo? E qual que é esta chamada? Né? Eu vou colocar aqui a constante response igual ao age axios.get, e aí a gente vai passar o this.heroesAPI URL e a gente vai retornar response.data, ok? Então aqui a gente teria a nossa chamada, a URL que a gente tem é a URL raiz, né? O que a gente precisa fazer aqui? O path, ele é específico para retornar um tipo de heroes, né? Um tipo de chamada. Então a gente tem o path que retorna todos os heroes, o path que retorna um hero, o path que retorna poderes de um hero e assim por diante, tá? Então a gente vai ter aqui o path, a gente pode ter assim, constante, all heroes path. É uma string e a gente coloca aqui barra all.json. ok? Esse é o path, a gente vai dar uma olhada só no int aqui pra ver se eu não coloquei barra no final. Não coloquei, então a gente vai colocar aqui, o Axios vai fazer um get, na verdade, nesse carinha aqui, na base URL, tá? Barra all heroes path. Muito bonitinho, certo? E esse é o nosso método, e a gente vai exportar a nossa classe agora. Heroes internal services. Maravilha, e nós vamos aqui no resolver, nós vamos criar uma classe de resolver, certo? Injectable do nest common, a gente vai criar a nossa classe heroes, não é service, é o heroes resolver. Maravilha. O que o heroes resolver faz? Primeiro, ele solicita o nosso serviço interno, tá? Heroes internal service, tá? Eu só vou, muito bem, heroes internal service, é isso mesmo. E aí, esse heroes internal service faz parte agora do nosso constructor, certo? Heroes internal service. Esse aqui é o cara que vai ser solicitado pela nossa API, tá? Pelo nosso resolver. Eu já vou trazer o tipo hero pra cá. E nós vamos retornar o serviço indo lá e buscando todos os heróis. Tá? Aí vocês podem me perguntar, por que a gente cria o resolver se o serviço já faz isso? Bom, a gente cria o resolver porque se a gente tiver alguma operação complexa pra fazer lá
no Internal Services, a gente pode fazer as operações complexas lá e juntar algumas respostas aqui no Resolver. Então você pode ter diferentes respostas para diferentes endpoints que vão juntar diferentes serviços aqui dentro para retornar para o seu front-end. Imagina que você precisa de um endpoint que retorne um herói. Depois vai buscar as conexões desse herói. Então a gente olha aqui no Connections, a gente vê quem são as conexões dele de outros heróis. Então, por exemplo, o A-Bond tem uma conexão com o Hulk. Então a gente vai buscar o Hulk e trazer os dados dos heróis que estão conectados com o A-Bond junto da resposta. Vale muito mais a pena você não alterar o seu serviço, porque você já tem um serviço que busca heróis por ID, certo? E você já tem um serviço que busca os detalhes de um herói só. Então vale muito mais a pena você buscar o herói que você quer e depois buscar as conexões desse herói aqui dentro do Resolver e montar um objeto de retorno para o seu front-end, do que você criar o serviço, que vai fazer toda essa burocracia lá atrás, certo? Você pode criar isso apenas no Resolver, tá? Isso é sempre necessário? Obviamente que não. Isso daqui, eu tô criando uma estrutura que ela tem uma certa complexidade, mas ela serve com uma escalabilidade bastante grande aí, se houver necessidade, tá? Se estiver fazendo uma coisa mais simples, não precisa fazer dessa forma. Você pode fazer simplesmente o seu service, que vai estar aqui dentro, que a gente já vai mexer nele agora, se comunicar direto com o seu serviço interno lá do módulo, certo? Muito bem. O que a gente precisa agora? A gente precisa fazer o nosso service chamar o nosso Heroes Resolver, certo? Muito bem. O nosso service vai chamar o nosso Heroes Resolver. Que forma? Chamando aqui no constructor, certo? Eu não gosto desse tipo de notação aqui, sem falar se o método é público ou privado. Eu acho que se você não fala, ele é público por padrão, mas eu gosto de deixar bem claro aqui pra uma questão de leitura do código, tá? Get all heroes, eu não quero um observable, é uma promise, tá? Porque aqui faltou eu dizer que é uma async, certo? E aqui eu vou retornar o resultado do Resolver. Ele falta importar o meu tipo. Maravilha, está importado. Aqui eu vou exportar, já está tudo exportado. O controller nosso precisa fazer referência a este serviço novo, certo? A gente tem um controller aqui no /heroes/all e a gente vai só ajustar esse método para ser o get all heroes, que é uma promise que vai me retornar todos os heroes, uma lista de heroes. Eu vou importar o tipo aqui novamente. Se você quer saber como que o Visual Studio, o VS Code resolve para você, basta você apertar Ctrl espaço, ele te dá sugestão, se você aceitar, ele importa automaticamente, certo? E a gente vai retornar o resultado do get all heroes do app service, ok? Muito bem, o que está faltando aqui agora? Dentro do nosso módulo, agora o nosso módulo está fazendo o uso desse internal service aqui, certo? Então esse internal service tem que passar a fazer parte do nosso módulo aqui. Então eu vou ter que importar o internal service, tá? Hero service, tá? Aqui na verdade eu deveria exportar aqui para não precisar importar daquela forma, tá? Então eu vou exportar aqui e aqui no módulo eu vou tirar essa referência da pasta service. Porque aí aqui eu vou importar o heroes resolver, que eu não estou exportando aqui do resolver. Opa. Resolvers. E, muito bem, ele já resolveu o problema ali. Agora, o que falta eu ajustar é dizer pro meu módulo que esses dois caras, eles passam a ser partes do meu módulo, tá? Eu vou fechar todas as listas abertas, então uma bagunça danada aqui, e vou dar um e start there, vamos ver o que quebra pra gente arrumar. Normalmente, a gente esquece de resolver algum módulo, né? Tá vendo? O Nest não consegue resolver dependências do serviço Heroes, do Hero Service. Aí ele diz aqui, deixa eu jogar minha telinha para cá, tenha certeza de que o argumento no index 0 de Heroes Resolver está disponível no App Model. Então a gente vai olhar aqui no Heroes Resolver. A primeira coisa que ele está reclamando é do Heroes Internal Service, tá? Então ele está falando que o Heroes Internal Service não está importado lá no App Model, o que é verdade, tá? Então eu tenho que vir aqui e importar o Heroes Internal Service from Heroes e dizer aqui que eu preciso dele como um provider. E agora ele está reclamando do Heroes Service, o Heroes Resolver, certo? Não está aqui, então a gente importa ele aqui e aqui. E aí ele carrega maravilhosamente e nós vamos trazer aqui uma telinha onde nós vamos ver nós precisamos primeiro, né, lembrar em que porta que a gente estava expondo. Então nós estávamos expondo na 3334. Aliás, aproveitando, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma variável chamada expose to port e nós vamos chamar essa variável de port e vamos chamar ela de 3334, como a mesma que está, ok? Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, na main, nós vamos chamar de processing port ou 3334. Muito bem, agora já está
mais bonitinho. Ótimo. E aí nós vamos aqui no localhost 3334 /heroes /heroes o quê? Que a gente não lembra. /all. E vamos fazer a requisição e voilá! Nós temos uma lista muito bonita aqui, certo? É isso que a nossa API nos retorna. Então, agora o que eu quero expor aqui? Eu quero expor uma API de get hero by ID, tá? Como eu faço isso? Eu já tenho uma que pega todos. O que eu preciso fazer? Get é a mesma chamada, só vai mudar algumas coisas, tá? Get hero by ID. E o que eu vou receber aqui? O ID, que é um number, certo? Porque o número aqui de busca é um number, tá? E a promise não é mais uma lista de heroes, e sim apenas um hero. E o get all heroes path não é mais a mesma coisa, tá? Agora ele é get, a constante tem que ser heroes by ID path, e essa path ela é composta por, ela é barra, né? Assim, barra ID barra, aí aqui é a mágica, é o ID ponto number, e aqui só precisa estar no formato de concatenação de strings, tá? E é lá que a gente bate para trazer este hero e responde com ele. Muito bem, o que a gente precisa fazer aqui? Também, basicamente, duplicar este método. Ele vai retornar apenas um hero, get hero by ID. E aqui eu vou receber um ID, que é um number. E aqui não é o get all, é o get hero by ID. E eu vou passar o ID para lá. Feito isso, a gente precisa criar esse método aqui no controller. Aí aqui a gente tem uma diferença um pouquinho maior, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Faltou eu criar no service aqui, né? Olha lá, a cagada. Opa, não pode falar isso, desculpa. Get hero by ID, onde a gente passa um ID sendo um number, tá? Agora eu estou construindo aqui no serviço. A promise não é uma lista mais, tá? É apenas um. A gente vai na get hero by ID passando o ID. Por que que tá reclamando aqui? Jesus. Eu errei a sintaxe. Deixa eu arrumar aqui. Não é hero e, é hero. Olha lá, tá vendo? Hero. Hero. Vamos arrumar aqui no internal. Get hero by ID. Get hero by ID. Get hero by ID. Get hero by ID com ID. Muito bem. E o controller get hero by ID. Muito bem. Aí no controller nós temos uma sacadinha aqui, tá? Nós vamos receber aqui, na verdade, o ID desse cara e não mais /all. Nós vamos receber um ID de um hero, certo? E o que esse e como que a gente captura? Como que a gente captura esse ID aqui dentro do nosso controller, tá? Nós precisamos dizer para o nest, tá? Nós precisamos dizer para o nest que este parâmetro aqui, tá? Ele vem na URL, então ele é um param. A
Gente, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Ele é um param. Tá? O nome desse param é... O nome desse param é ID. Tá? E ele é esse carinha aqui. Certo? Você pode fazer sem usar essa sintaxe? Na verdade, você pode, cara. Mas assim fica mais bonito, mais entendível que você está passando um ID como parâmetro na URL para que ele seja capturado aqui dentro, certo? E honestamente, você não precisaria nem dizer para o path que ele vai receber um ID aqui. Você poderia simplesmente não dizer nada e só passar o param ID aqui que ele iria capturar. Mas você vai ver na hora que a gente der o Ctrl S que ele vai carregar uma rota bonitinha aqui, ó, para você saber que você tem uma rota que é /heroes/ o parâmetro ID, tá? Eu já não me lembro se eu tenho o meu Chrome aqui, não tenho, então o meu Chrome deve estar aqui. Eu vou fazer a mesma requisição novamente aqui. Então nós temos o localhost na porta 3334 /heroes e o que heroes que a gente quer? A gente quer o 1, que é o A-bomb, e aqui nós temos o hero A-bomb retornando, certo? Maravilha. É isso, pessoal. Na próxima, a gente vai dar uma detalhada em como que a gente pode construir inteligentemente aqui métodos que nos tragam os detalhes do herói, tá? Seja esse detalhe aparência, trabalho, conexões, imagens. Qual a forma mais otimizada da gente fazer isso aqui no Internal Services? Nós temos ainda que falar sobre inserir esses dados num banco de dados, fazer um cache dessas requisições. Então tem muitas coisas legais pra gente falar ainda e nós falaremos nas próximas. Um abraço, até a próxima.